Aplauda o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará no nosso meio. Amém? Você pode se assentar, abrir a sua Bíblia no livro de Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 1 e 2 e o 3. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a glória do Senhor. É um tema misterioso, complexo, mas eu vou tentar ser assim o mais didática possível. Eu fiz até uns slides para marcar alguns pontos. Quando a gente lê textos como este na palavra de Deus, a gente se sente impactado, não é mesmo? Então desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Meu Deus, o que é isso? E diz que eles foram capazes de ver, e vendo descer fogo e glória do Senhor, então eles se curvaram e eles adoraram a Deus com o rosto em terra. Será que isso é uma realidade só das Escrituras? Ou nós podemos, de fato, presenciar a manifestação da glória do Senhor? A glória de Deus, ela está descrita em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, centenas de textos fazem referência à glória de Deus. Vou ler alguns para vocês. Abacuque, capítulo 2, verso 14 diz: pois toda a terra se encherá do conhecimento do quê? Da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque está dizendo que chegará um tempo em que toda a terra saberá, conhecerá a glória do Senhor. Isaías é o profeta que mais menciona a glória do Senhor nas suas profecias. Isaías 60, versos 1 e 2 diz: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Você consegue pensar, imaginar isso? Que sobre você raia a glória do Senhor? Aleluia. Não só em toda a Escritura, mas em toda a criação, nós podemos ver a glória do Senhor. E é a Bíblia que nos diz isso. Salmos 19, 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. A natureza louva, a natureza adora, a natureza reflete a glória de Deus. E Deus fala isso a nosso respeito, a meu respeito e a seu respeito. Isaías, novamente, capítulo 43, verso 7, diz assim: trazei meus filhos de longe e minhas filhas, todo aquele que é chamado pelo meu nome, diz o Senhor, das extremidades da terra. A todos que são chamados, os que criei para a minha glória e que formei e que eu fiz. Você foi criado por Deus para a glória de Deus.
quando nós entendemos que a glória de Deus, ela é manifesta na sua criação, ela é reflexo, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é o Rei da glória, se Deus tem toda a glória, então nós também somos a manifestação da sua glória. Amém? Estão entendendo? Estão caminhando comigo? Mas a gente também se lembra que Paulo, falando aos romanos, inspirado pelo Espírito Santo, falando a nós, diz que todos aqueles que pecaram foram o quê? Destituídos, afastados, perdidos. A palavra destituído é ficaram sem, ficaram aquém da glória de Deus. O pecado, ele corrompe, o pecado, ele rouba a glória de Deus. O pecado, ele rouba a manifestação da glória de Deus. O pecado, ele rouba esse brilho de Deus em nós. Nós somos destituídos da glória de Deus. Nós perdemos a glória de Deus quando estávamos perdidos em nossos pecados. Aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, esses estão ainda destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. Estão como que aquém, distantes da glória de Deus. Romanos capítulo 1, verso 23, o destituídos da glória de Deus é Romanos 3, 23. Mas em Romanos 1, 23, o apóstolo Paulo diz assim: trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens. Trocaram a glória de Deus. Trocaram a semelhança que eram de Deus. Trocaram a semelhança da beleza e da formosura de Deus por uma semelhança terrena, humana. Paulo está dizendo, esses homens e mulheres que vivem na iniquidade, eles trocaram a glória de Deus. Eles não foram somente afastados da glória de Deus, mas eles estão fazendo uma troca, deixando de ser quem eles são em Deus, para serem uma figura terrena e humana, sem beleza espiritual. Mas ainda em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aleluia! Pela nossa fé fomos justificados em Cristo, então, agora que antes éramos inimigos de Deus, agora somos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. E olha o que o texto diz: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por causa do que Cristo fez naquela cruz, por causa do seu sacrifício, nós somos justificados, reconciliados com Deus, perdoados, salvos, e agora temos de novo a esperança da glória de Deus em nós. Temos de novo a esperança da glória de Deus em nós. Aleluia. A glória de Deus, ela não só está manifesta em toda a sua criação, na beleza do que Deus é, mas ela tem vários significados. Olha lá. Em todos os seus significados. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra glória, quando é atribuída a Deus, representa a presença de Deus, a manifestação do poder de Deus. Então, no Antigo Testamento, como esse texto de Crônicas, a gente vislumbra passagens em que Deus visita através de trovões, através do vento, né? Através da própria natureza, com manifestações sobrenaturais, o que os teólogos chamam de teofania. A presença manifestada no meio da humanidade, manifestada no meio dos seus filhos, no meio do seu povo. Então Deus vem com a sua glória, isso é, Ele vem com a sua presença e com o seu poder.
A palavra glória no Novo Testamento, ela é atribuída não somente à presença de Deus, mas à presença de Deus revelada em Cristo Jesus e nas obras do nosso Salvador. Quando os textos vão apresentando Jesus e vão apresentando o seu ministério e vai trazendo os milagres e as manifestações do poder de Deus, ali Jesus está manifestando a glória de Deus. Amém? Existem outros significados, como também dignidade, esplendor, beleza. E é usada essa palavra, inclusive na Escritura, para falar da glória dos reis, né? Que era algo glorioso, esplendoroso. E aí, quando o diabo vai tentar Jesus, isso está lá em Mateus capítulo 4, verso 8, diz assim: e levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou o esplendor, a beleza e a formosura dos reinos que o diabo estava oferecendo a Jesus. Mas Jesus disse: não, só o Senhor, nosso Deus, adorarás. Mateus ainda 6, 28, 29, quando Jesus está falando da ansiedade, ele diz: não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber. E ele diz: não se preocupe com o que você vai vestir. Aí o texto diz: considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Então, a glória dos reinos, a glória, né, triunfante dos reis, não se compara com a glória de Deus. Embora sejam usadas as mesmas expressões ou a mesma palavra, a glória de Deus é muito superior, é muito mais bela, é muito mais poderosa, é muito mais esplendorosa. E é uma glória que vem com poder, mas também que vem com amor. É uma glória que vem com poder, mas também que vem com bondade. Amém? Então nós podemos ver que em todos os significados, a glória de Deus, ela é vista, ela é manifestada na vida e no ministério de Jesus. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia para nós lermos mais um texto. João capítulo 1, verso 14, para você grifar aí. Você grifar e, quem sabe, meditar durante essa semana, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Embora Jesus tenha nascido numa manjedoura, numa simbologia de pobreza, totalmente oposta aos reinos, totalmente oposta aos reinos da terra, né, ao glamour e à glória dos reis da terra, ainda assim, Jesus veio cheio de glória. Ainda assim, Jesus foi a manifestação da glória de Deus, aleluia. Não em trajes, não em carruagens, não em caravanas, mas porque ele era o Verbo, que estava com Deus e era Deus, e se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus também diz, lá em Lucas capítulo 2, que a glória do Senhor foi contemplada pelos pastores por ocasião do nascimento de Jesus. Então, quando Jesus estava nascendo, aquela criança ali, né, vulnerável, seu pai e sua mãe, no meio de um ambiente talvez até hostil, né, para um bebezinho, a Bíblia diz que os pastores que ali estavam durante a noite puderam contemplar a glória de Deus. A manifestação de Deus veio através de anjos cantando, de anjos anunciando que o Messias, o Salvador, aquele que veio para tirar o pecado do mundo,
aquele que é a luz dos homens, havia nascido. A luz brilhou, a luz raiou sobre Jesus. Amém? Em toda a vida e ministério de Jesus, a manifestação da glória de Deus é evidente. E ao contrário do ser humano que pecou e se afastou ou foi destituído da glória de Deus, Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, fala que Jesus deixou a sua glória e se esvaziou para tomar a forma humana. Jesus fez o contrário. Satanás quis ser igual a Deus, queria toda a glória para ele. O ser humano corre atrás do poder e da glória. E a mesma tentação do diabo para Jesus continua sendo a mesma tentação para nós, irmãos. As mesmas tentações. Você é filho de Deus? Por que você está aí passando fome? Vai lá, transforma, faz enche o carrinho, depois fica tudo endividado no cartão de crédito. É a tentação do diabo. O homem quer o poder e a glória. O diabo foi lá, olha para os reinos, olha quanta riqueza. E quantas pessoas caem nessa tentação porque querem o poder, a glória, querem esse esplendor, esse glamour. E a gente já sabia disso, agora então fica evidente nas redes sociais, como as pessoas querem um glamour, como querem ostentar. Às vezes nem é verdade, às vezes é uma vida fake, mas tem que ostentar, porque é a glória, as curtidas, os comentários que vão dizer o quanto a glória está me enchendo. Jesus fez o contrário, irmãos. Jesus se esvaziou. Jesus deixou aquela glória do céu, aquela beleza, aquela formosura, toda aquela maravilha do sobrenatural e escolheu vir e ser igual a mim, igual a você, ser humano, sem nada, nu. Ele disse: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Mas ainda assim a Escritura deixa bem claro que sobre ele havia uma glória celestial. Sobre ele havia a manifestação da glória eterna. Sobre ele havia a manifestação da glória do unigênito do Pai. E essa glória, por onde Jesus passou, ela podia ser vista em todos os milagres que Jesus fez. Em todas as obras que Jesus fez, havia a manifestação da glória de Deus. Se você puder ler, já que você está em João, vai até o capítulo 11. João, capítulo 11. A partir do verso 38. O texto diz assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Vamos ler de novo? Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus está confrontando Marta. Jesus está lembrando Marta de um momento em que ele já havia dito para ela. Isso está aí mesmo no capítulo 11, verso 4. Quando Jesus declara: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado. Jesus já havia dito que algumas enfermidades
algumas dificuldades serviriam para a manifestação da glória de Deus. A ressurreição de Lázaro, ela tipifica a nossa ressurreição no último dia. Quando então Cristo voltar, nós ressuscitaremos num corpo incorruptível, num corpo celestial, e receberemos do Senhor uma coroa inacessível de glória, diz a palavra de Deus. Receberemos novas vestes, um novo nome, um anel será colocado no nosso dedo. Nós ressuscitaremos com Ele. Mas aqui, Jesus não está falando só da ressurreição futura, mas Ele queria naquele momento, diante dos olhos ali incrédulos, mostrar a manifestação do poder de Deus entre os homens. Então Jesus manda tirar a pedra. E você conhece a história. Lázaro sai. Lázaro é ressuscitado. Lázaro é tirado das suas ataduras e devolvido às suas irmãs. Queridos, eu estou com essa pergunta na minha cabeça todos esses dias, desde que eu venho meditando nessa mensagem. Jesus falando para mim, eu queria que você ouvisse Jesus falando para você, se crer, você verá a glória de Deus. Porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Sabe quando você olha a circunstância e você diz, isso não é possível, eu não tenho condições, não vai dar, não vou conseguir. E então, o Espírito Santo diz, se você crer, você verá a glória de Deus. Eu me lembro, quando eu estava hospitalizada, e vocês sabem, pelas gravidezes que eu passei, e houve um dia que verdadeiramente eu achei que eu ia morrer. Naquele dia, eu sentia meu corpo desfalecer, eu não tinha forças para nada, eu tinha uma sensação de que, sabe quando você sente que você vai apagar? Eu tinha uma sensação que eu ia apagar e eu não ia acordar. E eu comecei a sentir meu coração acelerar, e eu sentia uma coisa queimando no meu corpo, e eu comecei a orar. E eu falei, Deus, se o Senhor está comigo, o Senhor está vendo a minha condição, e o Senhor não vai deixar eu morrer aqui sozinha nesse hospital, porque não foi para isso que o Senhor me criou. Mas eu comecei a falar com uma ousadia, como que quase que confrontando Jesus e dizendo, Senhor, o Senhor vai me largar aqui? O Senhor tem certeza que é aqui que eu vou morrer agora? Por que eu não estava sentindo paz? Porque eu imagino que a hora que Jesus vier me buscar, vai ser uma paz, que eu vou querer ir e não vou nem querer que ore para eu me ressuscitar, viu? Não precisa orar para ressuscitar, não. Se tiver lá o semblante de paz, é porque eu fui na paz. Mas naquele dia eu não estava. E eu senti o Espírito Santo me envolvendo e dizendo, filha, você crê que tudo é possível? Você ainda crê que eu posso fazer alguma coisa? E a enfermeira passou e disse, olha, você já passou por tanto, aguenta mais um pouquinho. E como ela era uma japonesa que não sabia o que estava se passando comigo no meu interior, eu tinha certeza que Deus estava falando através dela. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Porque a manifestação da glória de Deus está em todas as circunstâncias. Ali era um cenário de morte, era um cenário de luto, era um cenário de desesperança. Aquelas irmãs já não estavam crendo que Jesus pudesse fazer alguma coisa. A fé de Marta era até aquele momento em que ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, então se o Senhor estivesse aqui, o Senhor faria alguma coisa. Mas como o Senhor não veio no tempo certo, e já passam 4 dias, e depois de 4 dias já não tem mais jeito, Jesus, não dá para fazer mais nada. E Jesus diz, você crê que eu posso?
Você não pode. Homem nenhum pode. A ciência não pode. Mas eu posso. Se você crer, você verá a glória de Deus. A fé é um requisito para a manifestação da glória de Deus. Voltando para o texto de Crônicas que nós lemos. Você prestou atenção como começa o versículo? Quando Salomão acabou de orar, então desceu fogo do céu. É semelhante à mesma experiência que Isaías teve quando ele entrou no templo. Está lá em Isaías capítulo 6. Isaías está lá orando, Isaías está lá adorando, e ele diz: ai de mim, porque eu sou pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros, ai de mim, ai de mim. Ele está orando, ele está pedindo perdão, ele não está acreditando que ele seja digno da presença de Deus, mas então quando ele vê, o céu é aberto, e ele tem uma visão espiritual sobrenatural, e o texto diz no versículo 3, a glória do Senhor enche toda a terra. A glória do Senhor enche toda a terra. A glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor tomou conta daquele lugar. A glória do Senhor tomou conta de todos aqueles que estavam com Salomão, assim como a glória do Senhor tomou conta daqueles que estavam ali com Isaías. Queridos, a Bíblia nos mostra que quando nós temos fé, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós clamamos, quando nós adoramos, Deus, então, Ele vem de uma maneira sobrenatural. E isso não é para ontem, isso é para hoje, isso é para amanhã, porque o nosso Deus não muda. O mesmo Deus que curou enfermos no passado e ressuscitou mortos, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. O mesmo Espírito que veio, que visitou, que capacitou homens e mulheres para curar, para expulsar demônios, é o mesmo Espírito que está no meio de nós. Mas nós precisamos buscar essa vida de oração e de quebrantamento. O capítulo 6 de Crônicas, porque nós lemos o 2 Crônicas 7. O capítulo 6 é toda uma oração de Salomão. Ele ora por arrependimento, ele ora por perdão, ele ora clamando pela presença de Deus, ele lembra Deus da promessa: o Senhor não deixou meu pai construir o templo, o Senhor falou para mim construir, e agora que eu construí, com certeza o Senhor vem visitar. Era isso que Salomão estava falando para Deus. Eu vou ler do 18 ao 20 aqui para vocês. 2 Crônicas 6, do 18 ao 20. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? É uma pergunta que Salomão está fazendo. Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem te conter. Muito menos este templo que eu construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia ao Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome. Salomão passa um capítulo inteiro orando, para então no capítulo 7, a Bíblia dizer que desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu aquele lugar. E você sabe que lá em 2 Crônicas capítulo 7, que também tem aquela exortação: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, clamar, eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra. Queridos, é promessa de Deus nos visitar. E Ele vem, Ele pode vir sem a minha ou a sua intervenção. Mas quando nós nos colocamos em oração e adoração, pedindo arrependimento, pedindo perdão,
Então, olha o que Salomão diz: nem os céus podem te conter. É como aquele pai que olha o filho e não se contém, e corre para abraçar, e corre para beijar, e corre para dizer eu te amo. Eu vejo Deus assim esperando por nós, esperando que a gente tenha experiências maravilhosas com Ele, esperando que a gente se coloque na presença dEle de uma forma que a manifestação dEle seja algo natural para nós. E aí eu já vou para a conclusão. Em todos os devocionais, ou seja, em todo tempo de oração, em todo tempo de louvor, em todo tempo da meditação da palavra, em todo tempo que eu buscar a presença do Senhor, Ele vem. Porque Ele disse, me buscardes de todo o coração, me achareis, me encontrareis. Deus não se esconde de nós, Deus está ávido por nos encontrar. Deus está ávido para encontrar você lá no seu momento de intimidade, no seu momento de oração, no secreto do seu quarto. É lá. A manifestação de Deus tem que estar presente em todo o nosso viver e em todo o nosso fazer. A Bíblia tem dezenas de textos. Vou escolher alguns aqui, porque eu fiz bastante, viu, gente? Dava para estudar a Bíblia aqui 1h30. João 17, quando Jesus faz uma oração, olha que coisa linda. Jesus está orando por mim, está orando por você, está orando por todos aqueles que Deus daria a Ele. E Ele diz, para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Jesus está dizendo que quando o mundo olhar para nós e ver a glória de Deus em nós, a manifestação da presença de Deus em nós, quando de fato nós formos um, então não vai ter como o mundo não se render, não vai ter como o mundo não crer que Deus enviou Cristo para ser o nosso Senhor e Salvador. Olha que coisa linda, Jesus está dizendo, eu dei a eles a glória que o Senhor me deu. A glória que o Senhor deu a mim, eu estou dando a eles. E eu estou enviando eles ao mundo, para que o mundo creia. E o Filho seja glorificado no Pai. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O nosso viver e o nosso fazer tem que ser para a glória de Deus. Eu ensino meu filho desde criança, né? Especialmente na adolescência e na juventude, a gente tem que estar sempre ali no pé dos jovens, dizendo, filho, tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo está aí para você usufruir e usar seu livre-arbítrio, mas edifica a sua vida e, principalmente, glorifica a Deus. Será que glorifica a Deus o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, no que estamos falando, no que estamos vendo, no que estamos ouvindo, no que estamos fazendo? Jesus deu a sua glória e nos enviou ao mundo para manifestar a glória de Deus em tudo o que fazemos. Até mesmo quando nós nos reunimos para comer um churrasquinho, para comer aquela pizza, tem que ser para a glória de Deus. Quero já chamar o grupo de louvor aqui. E eu quero encerrar com um texto do Acebarro. Olha lá, eu escrevi, um viver pleno, onde a glória do Senhor é manifestada em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todo o nosso fazer, em todo o nosso viver. Ah, não está o último aí? Não coloquei? Frase do Antônio Carlos Barro, que é o diretor da faculdade, que vocês conhecem, já esteve aqui pregando. E eu deixei essa frase dele, que eu gosto muito, para o final. Presta atenção, diz assim, a glória de Deus é a sua honra,
sua riqueza, esplendor, dignidade, reputação, reverência. Podemos dizer, então, que o desejo último de Deus é que as pessoas de todas as partes do mundo conheçam quem Ele é e que Ele seja glorificado no meio do seu povo. Então, o desejo de Deus é que a gente manifeste a sua glória, para que as pessoas conheçam quem Ele é, para que Ele seja glorificado no meio de nós. Amém? Deus nos abençoe, para que possamos viver isso na prática. E para viver isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Nós vamos cantar uma canção. É uma oração. É uma canção simples que diz: enche-me, 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 Deus, da sua presença, da sua glória. O início da canção diz assim: tu provês o fogo e eu sou o sacrifício. Porque quando a glória de Deus vinha no templo, lá do Antigo Testamento, o fogo vinha sobre o sacrifício. O fogo vinha e consumia o sacrifício. Então eles adoravam. Então eles pediam perdão. Então eles glorificavam a Deus. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais. Nós nem precisamos sacrificar a nós mesmos. Jesus já fez isso. Mas essa canção é uma ilustração para dizer que eu sou o sacrifício na presença e no altar de Deus. E eu quero que o Senhor venha com fogo sobre mim. Um fogo que queima tudo aquilo que não provém de Deus. Mas um fogo que também me aviva. Um fogo que me restaura. Um fogo que me lapida. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me. Vem, Senhor, com a tua glória. Vem com o teu fogo, Senhor. Enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito,
queremos ser cheios da tua presença. Ah, papai, eu sei que muitas vezes é incompreensível para nós. Ah, Senhor, mas tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, Deus que não muda. Deus que tem prazer em visitar o seu povo. Papai, nós estamos como Salomão clamando: vem, vem, Senhor. Tu nos falastes para construir esse lugar, para se reunir nesse lugar. Um lugar em que o Senhor colocaria o seu nome. Mas nós precisamos mesmo da tua presença. Nós precisamos mesmo da tua glória, Senhor. Assim como Isaías que clamava: ai de mim, Senhor, nós estamos clamando: tem misericórdia de nós. Pai, limpa-nos dos nossos pecados, perdoa-nos. Ah, Senhor, nós queremos ser como aqueles que conseguem te ver, como aqueles que conseguem te ouvir, como aqueles que assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus podem fazer, Senhor, coisas maiores que o Senhor fez. Aleluia. Nós estamos como aquela mulher que teve fé o suficiente para romper a multidão, para romper o natural, para romper, Senhor, o terreno e receber o poder espiritual. Pai, nós podemos ouvir Jesus dizendo: se crer, verás a glória de Deus. Nós cremos, Senhor, na nossa pequenez, na nossa fé tão pequena, mas nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós cremos, pensamos ou pedimos ou sequer imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Opera no nosso interior, Senhor. Opera, Senhor, transformando quem nós somos. Vem com esse fogo purificador, Senhor, e restaura a glória da criação, a glória da semelhança do Pai. Restaura a glória que Jesus entregou para nós, que Jesus conquistou para nós. Restaura o brilho, Senhor, sobre nós. Que raie a sua luz sobre nós. Que raie a sua glória sobre esta igreja. Que as pessoas, ao passarem por aqui, Senhor, possam sentir a tua glória, possam ver o teu ponto de luz neste bairro. Paizinho, vem e enche com a plenitude do teu Espírito, enche com a alegria, Senhor, da salvação, enche com a esperança da glória, hoje e eternamente. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez: enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. A palavra do Senhor diz que tudo que
pedirmos em nome dEle, Ele fará. Hoje nós estamos aqui para pedir, mas também para agradecer. Nós temos orado e temos clamado pela vida do irmão Jânio. E hoje nós recebemos a notícia de que ele saiu da UTI. Quando eu estive com ele, eu digo para os irmãos que naquele momento que eu olhei para ele naquele estado na UTI, os meus olhos humanos contemplaram ali um homem que já não tinha vida. Mas nós clamamos, nós oramos, nós ministramos a palavra e Deus nos encheu de fé como igreja, para nós orarmos e crermos que o Senhor responde a nossa oração. Porque se nós crermos, veremos a glória de Deus. E hoje, para a glória de Deus, nós vimos a manifestação do poder de Deus. Ele indo para aquele quarto, sem os tubos, sem a tráqueo. Louvado seja Deus por isso. Porque Deus, quando faz a obra, Ele faz a obra completa. Por isso nós precisamos glorificar a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito. Porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. Grandes são as tuas obras, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és aquele que habita no alto e sublime trono, mas o Senhor se inclina para ver o clamor do nosso coração. E nesta noite nós estamos aqui reunidos, Pai, clamando, orando, buscando a Tua presença. Mais do que as Tuas respostas, ó Deus, nós declaramos que queremos a Tua presença. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, da plenitude do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome pela cura que o Senhor tem dado ao Jânio. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor sustente essa família com as Tuas mãos, com a Tua destra fiel. Pai, eles precisam da Tua ajuda. Nós nos lembramos agora do seu enteado, o Alan, que foi internado. Papai, esse jovem está com crise de ansiedade, e nós te pedimos, ó Deus, vai agora, Espírito Santo, lá na Santa Casa de Cambé, onde ele está. Toca, Senhor, na vida dele, toca na sua mente, toca no seu coração. Tira dele toda ansiedade, toda preocupação, todo medo ou insegurança. Assim nós nos lembramos de outro jovem, o Kaique, neto aqui da irmã Claudete. Papai, em nome de Jesus, traga a libertação que ele precisa, a cura que ele precisa, Senhor, porque tudo está nas Tuas mãos, ó Deus, e nós cremos que Tu podes fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui que precisa da unção de cura, que a Tua manifestação seja hoje, Papai, nesta vida, seja cura física ou emocional. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a Tua igreja curada, sarada para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, nós podemos ver e sentir a manifestação da Tua glória neste lugar. O Senhor tem feito maravilhas, Papai, assim como o Senhor já começou pela manhã, derramando do Teu Espírito Santo e derramando de dons, dos Teus dons. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Muito obrigada por esse tempo aqui na Tua presença, em comunhão com os irmãos. Agora, quando vamos embora para as nossas casas, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor derrame a Sua paz sobre nós, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus maravilhoso, eterno e justo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, com toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Uma boa semana a todos. Beijo no coração.